Ah, deixa eu arrumar aqui, gente. Que loucura. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Gente, aqui no Instagram, pelo menos, não sei quanto tempo faz bem mais de um ano. Mas no YouTube tem pelo menos um ano que a gente não se encontra, né? Ao vivo. Boa noite, gente. Oi, Nê, Rita. Oh! É o filtro do Insta que deixa a gente bonita. Gente, desculpa o atraso, mas sextou, estamos aqui. Só tô fazendo uma horinha para esperar o pessoal chegar, que eu dei um atraso. Não sei se todo mundo. Boa noite, meu amor. Boa noite. Prima, boa noite. Ricardo, como é que vocês estão? Vim numa correria, mas deu certo, consegui chegar. Deu tudo certinho. Só vou esperar um pouquinho a galera entrar pra gente começar a nossa live. Tem bastante coisa para conversar. Boa noite, sim. Bastante coisa pra gente. Boa noite, Ricardo. Bastante coisa pra gente conversar, bastante coisa para contar para vocês. Tô acompanhando aqui os grupos de WhatsApp, ouvindo o que o pessoal tá falando, tá comentando. Então vamos falar também sobre questões emocionais, sobre quadro depressivo. Muito importante falar sobre isso. Vamos falar hoje sobre aceitação familiar, a compreensão da família em relação ao nosso estado, né? Que é muito complicado porque como o tumor de hipófise não é algo que agride assim a aparência da gente, a não ser quando ela tá no estágio alto lá da acromegalia, né, que modifica bastante. Fora isso, as pessoas olham... Oi, Edna! Tudo bom, minha amiga? Tudo bem? Então, como é uma doença que não interfere muito na nossa aparência, as pessoas olham pra gente e não falam que a gente é doente. Então, aí, oi, Rê, boa noite. Então, aí as pessoas não acreditam quando a gente não tá disposto, quando a gente não tá passando bem. E aí, a família às vezes começa a achar que você tá fazendo corpo mole. Quer aparecer, filho? Vem aqui dar boa noite. Boa noite, gente. Ele tá aqui, ó, só no cantinho. Falei pra ele, filho, fica lá quietinho pra mamãe fazer a live. Mas ele tá aqui, ó, meu grude, né? Bom, gente, então vamos lá. Sem mais delongas, né? Já tá tarde. Eu achei importante fazer esse vídeo porque muita gente sabe que eu tive um quadro agudo, gravíssimo, o ano passado, de insuficiência adrenal. Vai fazer 5 anos que eu operei a hipófise. E nunca tinha... Boa noite, gente. Boa noite, o pessoal que tá chegando, boa noite. E eu nunca tinha tido uma... Como se fosse uma recaída, né? Nunca tinha tido uma recaída desse quadro. E essa recaída não aconteceu do dia pra noite. Então, vamos lá. Eu tive, como todos vocês sabem, tive o tumor de hipófise. Aí, quem me acompanha no canal do YouTube, me acompanha aqui, sabe como é que eu descobri, né? Depois que eu tive o Luiz Felipe, a questão do leite, a questão da cirurgia, enfim, como foi sofrido, o tumor estourou no cérebro, então teve sangramento no cérebro, foi uma... Assim, muito, muito, muito tenso, muito delicado e muito grave. Mas passei. Levei 3 anos para conseguir estabilizar o meu corpo e sofri bastante, não vou falar que não, sofri bastante, mas depois com o tempo eu sempre consegui ter uma vida, não digo normal, mas muito próximo do normal. Então se eu for colocar uma porcentagem, quando eu tô bem, quando eu tô estável, quando eu tô saudável, eu consigo ter uma vida aí 90% perto do normal.
Então, eu acredito que eu vivo muito bem, né? O que aconteceu foi que no ano passado, além de eu ter passado por... Além de eu ter vivido um momento emocional no trabalho que eu exercia, que estava me consumindo muito, me desestabilizando emocionalmente, eu comecei a ter processos inflamatórios, tive que passar por microcirurgias. E para quem tem insuficiência adrenal, isso é um perigo. A gente sabe, eu já falei para vocês em live. Oi, Dani, tudo bom, irmão? A gente sabe que quando a gente tem insuficiência adrenal, o nosso cérebro ele não fica mais regulando naquela orquestra perfeita tudo que acontece no nosso corpo. Então, se a gente vai ao dentista, a gente tem que aumentar a dose do corticoide. Se a gente fica gripado, a gente tem que aumentar. Se a gente está muito feliz, a gente tem que aumentar. Se a gente está muito triste, a gente tem que aumentar. E eu pequei nisso. Eu, por estar bem, eu achava que eu não precisava mais de tomar medicação de forma regrada. Então, eu passava por momentos de estresse no dia a dia mesmo, no meu trabalho, assim, alto nível de estresse. Aí depois fiquei doente e eu não fazia a dosagem correta do corticoide. Até que teve um dia que eu tive uma crise muito forte de bradicardia, ou seja, meu coração foi ficando cada vez mais fraco. E aí foi o que vocês viram. Oi, Ana, minha amiga maravilhosa! E aí foi o que vocês acompanharam. Enfim, tive aí um prazo de 72 horas de dose de ataque de remédio, que não estava fazendo efeito. Eu realmente beirei a morte. Então, sair desse processo foi algo muito doloroso para mim. Até porque a fase de internação, principalmente o momento que eu estava na UTI, foi uma fase muito traumática. Eu tinha muito medo de morrer. Na verdade, eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo da morte. Não tenho. O que eu senti era a dor, né? Da saudade, do abandono, de não ver mais, de não estar mais presente, de não ter tido tempo de viver tanta coisa que eu queria. Então, era isso, né, que batia no coração. Não o medo da morte, não tenho medo de morrer. Tenho medo de deixar as pessoas que eu amo. É isso. Então, esse processo foi muito traumático para mim, muito dolorido. E eu tinha tanto medo, que eu fiquei 9 dias sem dormir. Eu, dava umas cochiladas e acordava. Quando eu percebia que eu tava dormindo, eu, acordava. Eu tomava Rivotril, eu nunca tomei Rivotril na minha vida. E eles me davam Rivotril e eu não dormia. De tão, assim, descompensada, assim, do meu emocional que eu estava. Então, foram 9 dias deitada, sem levantar pra nada. Eu escovava os dentes, usava fralda. Bem complicado. E numa fase do ano muito difícil, né? Natal e Ano Novo. Então, a recuperação, quando eu consegui sair do hospital, a minha recuperação ainda continuou. E o que acontecia? Eu estava muito fraca, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, eu me mantive afastada de vocês, de todas as minhas redes, para falar efetivamente da doença, da minha doença, do que eu estava passando, porque ainda doía muito, eu tinha muita insegurança. Parece que quanto mais eu tivesse contato com pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu, ou que tinham passado, parece que aquilo ia me puxar, me afundar. Eu até comecei, né, fiz algumas lives, fiz alguns vídeos, mas eu não estava segura. Então se eu não estava bem com a minha cabeça, né, comigo mesmo, como que eu ia poder ajudar vocês? Então eu decidi que eu ia parar e fiquei praticamente o ano todo de 2022 sem mandar conteúdo para vocês, sem me comunicar com vocês. Me fazia muito mal ver o sofrimento e eu fazendo parte daquele sofrimento. E aí eu decidi que eu ia me fortalecer da forma que fosse para poder voltar e ajudar vocês. Eu já falei aqui em outros momentos, outras ocasiões, que eu tive 2 vezes, por conta do tumor, eu tive 2 vezes
numa linha tênue entre a vida e a morte. Cíntia, eu tive 2 vezes numa linha tênue entre a vida e a morte. E em todas as vezes, eu consagrei a minha vida ao Senhor, a minha vida a Deus, e prometi para Ele que a minha vida não era para mim, que a minha vida é para vocês. Então, todos os dias da minha vida, tudo que eu puder fazer para ajudar com informação, com a minha experiência de vida, com o que eu faço para sair de tudo isso que vocês também vivem. Então eu vou ensinar, eu vou falar. A Edna, eu também tenho medideira. Calma aí. Tá, de deixar as pessoas que amo, você acaba para o mundo. A gente sofre muito. Na verdade é um ciclo, eu costumo falar que o tempo é implacável e ele não perdoa, né? Então quando a cortina fecha pra gente, a vida vai continuar. Ainda que para as pessoas que ficarem for difícil, a vida vai continuar. Né? E precisa continuar, tem que continuar. Então eu passei por esse tempo cuidando da minha saúde, fazendo o tratamento tudo direitinho, me cuidando efetivamente para que eu tivesse tanto psicologicamente quanto fisicamente saudável para vocês. A gente sabe também que quem passa por um processo desse, de uma doença tão grave, a gente não... Depois que a gente foi agraciado por isso, a gente não tem mais como voltar a ser o ser humano que a gente era. Mas a gente tem 2 opções que eu falo para as pessoas. Ou a gente segue em frente, enfrentando as dificuldades, enfrentando as barreiras, enfrentando tudo que a gente tem para enfrentar, ou então a gente desiste, larga a mão mesmo e enfim, afunda. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui agora, me ouvindo falar, o pessoal aqui me mandando mensagem desde ontem, agradecendo por eu estar voltando, agradecendo por eu dar a minha voz aqui a vocês, eu tenho certeza que vocês não abandonaram o barco, porque senão não estariam aqui, né? Quer saber o que eu tenho para falar, né? Talvez uma esperança, talvez ao eu contar alguma coisa no qual vocês também passem e saber como é que eu fiz para sair. Então vocês não jogaram a toalha. Então vamos lá, vamos vencer. Então, como é que foi esse processo? Eu tô observando as conversas nos grupos aqui de WhatsApp. O primeiro tema que eu quero abordar com vocês é sobre a depressão. Seu pai chegou, vai lá, ajuda ele. Fala pra ele fazer silêncio, tá? É sobre a depressão. O quadro de depressão é algo que judia, que castiga e que todos nós passamos. Então tem aí alguns tópicos para a gente abordar. A depressão, ela começa justamente porque a gente descobre uma doença que é rara, que não são todos os médicos que têm gabarito mesmo para poder cuidar da gente, até porque, uma outra questão, ninguém planeja ficar doente nesse nível. Eu vou querer ter um tumor raro cerebral. Eu planejei isso para minha vida. Ninguém planeja isso, ninguém espera passar por isso. A gente vê que acontece com os outros, mas com a gente, eu não, comigo isso não vai acontecer. Então, tem a questão da descoberta, que é algo que assusta, porque não tá a cura não tá no nosso domínio, não é algo que a gente pode decidir ou não. Então, isso dificulta muito, certo? Isso por si só já causa um medo muito grande, uma depressão muito grande. Você descobre que tem um tumor cerebral, a primeira coisa que você pensa é, vou morrer, só não sei quanto tempo eu tenho de vida, né? Será que eu vou suportar? Será que eu vou passar por isso? Meu Deus, como é que vai ser a cirurgia? Somado a tudo isso, que é natural, que é esperado, tem os descontroles hormonais
que desencadeiam também o agravamento desse quadro depressivo. Então a gente vai ficar mais indisposto, a gente vai ficar mais fraco, vai ter dias que a gente não vai conseguir levantar um braço porque causa uma fraqueza mesmo, a gente fica literalmente mais fraco e quem olha pra gente acha que a gente tá com preguiça. Então é muito complicado. É uma doença que ela não grita, ela não agride, ela não é igual você ser mutilado, ou então, enfim, é algo que as pessoas te olham e não enxergam. Vê uma deficiência, vamos dizer assim, mas de mal-estar, de fraqueza, de tremedeira, entendeu? Então, assim, amém, Edneia, todos nós, Deus seja sobre todos nós, Ele é. Então, isso, quando a gente se depara com isso, da pessoa não conseguir ter o entendimento de que a gente está passando, pode passar, não? De que a gente está passando por um processo de sofrimento, de dor e de doença grave, é mais um fator que deixa a gente chateado, entendeu? Então, por exemplo, tô doente, tô com uma doença grave, ninguém sabe, ninguém entende o que eu tô passando, né? Graças a Deus, a minha família é uma família muito acolhedora, uma família que entende todo o processo, se preocupa e cuida. Então, graças a Deus, a Jesus Cristo, eu não passei por esse pedaço, sabe? Da incompreensão, né? Da negação de família. Mas eu sei que muita gente passa por isso. E mais uma vez a gente tem a condição de ou reagir de uma forma positiva e lutar pela própria vida ou se entregar. Não tem meio termo, não dá, não existe meio termo. Graças a Deus, porque eu tenho certeza que ninguém vai jogar a toalha. Como que eu fiz para sair do quadro depressivo? Atividade física. Em janeiro do ano passado tem vídeos, não sei se tá nos stories ou se eu deixei no meu feed, stories apaga, né? Mas vídeo de eu fazendo caminhada. Então, eu não tinha força para conversar. Se eu estivesse sentada ou deitada conversando com alguém, eu não conseguia. Eu tinha a sensação de desmaio, o tamanho era a minha fraqueza. Quanto mais levantar da sala para ir para a cozinha ou para ir para o quintal, para fazer, eu não tinha forças. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me programar, a colocar objetivos para mim. Então, meu primeiro objetivo era caminhar 5 minutos. Então, eu pegava eu, meu filho e meu cachorro, e a gente ia até a esquina e voltava. Ia até a esquina e voltava. Então, no primeiro dia eu fiz 5 minutos, no segundo dia 5 minutos, no terceiro dia 10 minutos. Aí, depois de uma semana, meia hora. Depois de 10 dias, 40 minutos, daqui a pouco eu estava fazendo 1 hora de caminhada. O que isso fez em mim? Consegui andar 5 minutos, não morri. Então, vou aumentar. Consegui andar 10 minutos, não morri. Então, vou aumentar. Consegui andar 30 minutos, tô viva, tô conseguindo. Então, isso ia fazendo com que eu aumentasse a minha motivação. Então, eu parei de ficar no sofá. Era fácil? Não era fácil. Passava mal, tremia, tinha sudorese, sensação de desmaio, vontade de vomitar, tremor, tontura, mas eu continuava. E eu continuava. Então, cada vez que eu ia alcançando uma meta, um objetivo, eu dobrava a aposta. Então, isso vai fazendo com que eu saísse do sofá e que eu me sentisse viva. Segunda coisa, eu vou voltar a trabalhar. O meu trabalho, todas as vezes que eu fiquei doente, o meu trabalho, ele me salvou. Porque era uma motivação que eu tinha de sair do meu reduto, do meu conforto, da minha segurança, e ir pra rua, lidar com outras pessoas e fazer a cara de tô perfeita, tô em ordem, tô ok, e tirar forças de Deus do fundo da alma para poder continuar. Diversas foram as vezes que eu fechava a porta do meu consultório e deitava no chão para morrer. Mas eu não desisti. E eu continuava.
E eu continuava. Associado a tudo isso, eu comecei a levar muito, muito, muito a sério os meus exames de 3 em 3 meses. E sempre estar em contato com a doutora Ju, principalmente, doutora Ju endocrinologista, tem vídeo dela no canal. Doutora Ju endocrinologista, ela tá aqui também no Instagram. Ela é fera na endocrinologia, entende muito, sabe tudo. Eu estar viva, eu agradeço, obviamente, a Deus, em primeiro lugar, e segundo a ela. Porque ela, de longe, conseguiu comandar toda a UTI, que ninguém sabia cuidar de mim. Então, se não fosse o amparo dela, eu provavelmente não estaria aqui. Então, fazer, sabe, as consultas médicas, respeitar, sabe, respeitar os limites do corpo. Também agradeço muito a doutora Márcia Lacerda, minha psicóloga, que, gente, não dá pra gente aguentar toda essa carga sozinho, não dá. Então a gente precisa de um amparo psicológico. A Renatinha Aguiar, que é quem faz os florais, então assim, eu não queria... Oi, Alessandro, boa noite, meu amigo. Eu não queria ir para o setor psiquiátrico, né? Não queria chegar a esse ponto, então o floral tirou com a mão, me ajudou muito, 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 muito. Então, assim, ter uma equipe que te ajuda. E tem muita gente que não tem. Tem muita gente que depende do SUS. O que eu falo para vocês? A gente tem métodos, a gente tem meios. Quando a gente não consegue efetivamente passar com um médico que realmente entenda ou que a consulta esteja demorada, a gente tem como conversar um com o outro e achar soluções que consiga restabelecer o nosso equilíbrio físico. Entendeu? A Cíntia tá falando, eu tenho uma irritabilidade enorme, meu filho que me acalma. E o Ale tá falando, depois veja a mensagem que deixei no seu status. Vejo sim, Ale. Então, essa questão da irritabilidade, Cíntia, ela é muito comum, porque a gente oscila. Isso é comum. Então, a gente tem que também ter aquela coisa assim, de se permitir viver tudo isso. Não dá pra gente alcançar a perfeição. Eu falo para as pessoas que me procuram, porque eu ajo dessa forma. Assim, se eu tô mal, vai chegar um dia que eu vou chegar na minha casa mal, eu vou chorar, eu vou deitar no meu sofá, eu vou enfiar a cabeça no meu sofá, eu vou chorar, vou reclamar da vida, vou reclamar com Deus, vou falar que eu não tô, sabe, que eu não quero mais nada, que eu tô de saco cheio, vou esvaziar minha alma. E depois, no minuto seguinte, eu vou falar, beleza, então vamos lá, porque eu vou fazer o quê? Vou me entregar? Então, eu quero deixar vocês, assim, tranquilos de que eu também passo por isso. Eu também me sinto fraca. Eu também choro. Eu também sinto vontade de largar tudo. Eu também sinto, sabe? Mas eu olho ao meu redor e eu procuro motivos para lutar pela minha vida. Qual que é o seu motivo? Sabe? O que ainda falta fazer? Sabe? Qual que foi o sonho que você não concretizou? O que falta fazer? Sabe? Olha pro lado. Tem algum motivo, porque se não tivesse motivo, vocês não estariam vivos. E não é só pela vontade de vocês, é porque Deus já teria recolhido. Se tá todo mundo aqui, é porque é pra vida e não pra morte. Então, meus amigos, meus amados, meus queridos, presta atenção no que eu vou falar, pessoal do Whats que tá aqui. Eu sei o que vocês estão passando. Calma. Esvazia a alma de vocês, joga tudo pra fora. Chega num dia, faz a louca, faz o louco, põe pra fora. A gente tem o direito de fazer isso. Mas se recomponham, vão atrás da vida de vocês. A cabeça da gente é a morada de tudo. De tudo. A cabeça da gente ou leva a gente pro céu ou leva a gente pro inferno. Ajoelha, ora,
Vai onde, sabe, onde a sua fé te levar, vai atrás da sua fé, se conecte com Deus, porque não é aqui, é daqui para cima. E você vai conseguir. Então, como é que a gente sai da depressão? Tomando as medicações, tentando organizar nossos hormônios, fazendo atividade física, não importa se for 5 minutos, não importa se for 3 minutos, não importa se for 1 minuto. Começa com 1 minuto, mas começa. Pelo amor de Deus, começa. Fazer uma atividade física. Eu caminhava na rua aqui do bairro. O povo me via louca aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, ai, você tá aqui de novo, tá passando aqui, não sei o quê. Eu comecei fazendo 5 minutos. Eu não conseguia falar. Eu não tinha força pra falar. Vocês têm noção do que é isso, gente? Não ter força pra falar. Eu não conseguia manter uma conversa com meu marido, com meu filho. Que eu cansava ao ponto de sentir, sabe, ter sensação de desmaio. Lutem pela vida de vocês. Porque Deus está dando oportunidade de manter vocês aqui. Tem um motivo. Eu não sou a única. A Ana. Eu lutei muito. Não tinha. Ó, tá vendo? Como a história se repete? Eu lutei muito. Não tinha condições de trabalhar. Mas ia me arrastando. Mas depois da cirurgia fiquei bem, graças a Deus. A gente vai se arrastando. Não tem opção para derrota pra gente. Não tem opção. Tá? Atividade física, tomar as medicações, se alimentar bem, corretamente, tá bom? E falar sobre o assunto. Se dentro da casa de vocês, a família de vocês não entende, não cobre deles o entendimento, porque às vezes a pessoa não tem, não tô falando mal, não tô julgando mal, mas as pessoas às vezes não têm ferramentas mesmo internas, sabe, de conhecimento, de entendimento, para poder ter empatia de sentir o que você tá passando. E ninguém vai sentir, por mais que entenda. O meu marido é um príncipe, ele é perfeito. E ainda assim eu falo pra ele, você nunca vai entender o que eu passo. Nunca. Ele ficava comigo todos os dias no hospital, parou de trabalhar, chorou comigo, orou comigo, não ficou longe de mim 1 minuto sequer. Ele viveu comigo, ele vive comigo tudo que eu passo. E eu ainda falo pra ele, você nunca vai saber o que é isso. Não desejo pra você, nem pra ninguém, um dia sequer, do que é viver com isso. Para quem não tem uma pessoa assim, para quem não tem uma família que ampare, eu sei que você vai encontrar meios de falar sobre isso, de encontrar alguém, e mais do que isso, você vai encontrar meios de se recuperar ao ponto de viver sem ter que ficar cobrando para as pessoas. Entenda o que eu tô passando. Ó, tá doendo, ó, tá difícil. Entendeu? Seja forte. Seja forte. E você vai conseguir. Pode ter certeza que você vai conseguir. Eu tô falando, eu posso falar, porque eu sei o que vocês estão vivendo. Gente, se vocês quiserem ir falando aqui, quiser perguntar, fica à vontade, viu? Tô aqui pra isso. Então, depois disso, eu comecei a ter uma mudança também nas minhas medicações. A doutora Ju fez algumas alterações, porque eu fiz o exame de densitometria óssea, que deu um agravamento em todo o meu quadro. Então, o que eu tomo de medicação hoje? Obviamente, tomo todo dia o corticoide, né, a prednisona, de 5 miligramas. E aí, eu altero, né, essa dosagem. Sempre pedindo orientação para a doutora Ju. Uma coisa que eu faço, às vezes até eu fico incomodada, fico com vergonha. Ai, caiu uma unha, doutora Ju, caiu uma unha. Eu tenho que mudar a medicação ou não, né? Mas é melhor fazer isso do que você entrar num quadro de insuficiência adrenal e se ferrar todo, né? Então, quando eu tô gripada, ou quando eu tô com um processo alérgico um pouco mais acentuada, ou então quando eu tô passando por alguma instabilidade emocional, ou então se é um dia que eu trabalho demais, eu chego em casa muito exausta, aí eu vou e tomo um pouco mais de corticoide.
né? Tô tentando manter, se bem que esses dias eu tô com a minha alimentação péssima, fim de ano, tomei uns negócios, comi demais, né? Então, assim, tô voltando agora a regular tudo isso. Mas são coisas, assim, que a gente tem que manter uma regra. Bebida alcoólica, eu tomo, mas que nem nunca mais eu vou beber de um jeito que eu perceba que vai me fazer mal. Se eu quero tomar um vinho, tomo uma taça de vinho. Se eu quero tomar uma batida, eu pego um golinho, 2 golinhos, tomo uma batida. Se eu quero tomar uma cerveja, eu tomo uma latinha de cerveja. Entendeu? Eu não me privo de nada, mas eu tenho responsabilidade com a minha vida e com o meu corpo, porque depois eu que me ferro, né? Já que eu não quero morrer, eu tenho que cuidar para me manter bem. Tá? Então, assim, não tenho privação de nada, faço tudo. Tem dias que eu trabalho 14 horas, entendeu? Então, eu faço tudo. É legal? Enfim, às vezes é necessário. Não é legal, mas às vezes é necessário. Então, o que eu faço? Aumento minha dosagem de corticoide. Aí eu tomo o remédio da tireoide, que a gente tá diminuindo, porque o que acontece? No meu caso, todo o tumor foi retirado e por conta de ter sido muito expansivo, a questão cirúrgica foi muito expansiva, acabou levando uma parte da minha hipófise, porém ficou um filetinho. É um negócio assim, aparece na ressonância, é um negócio assim surreal, um fiozinho de cabelo, sei lá, de quantos milímetros. E aquilo funciona. Então a doutora Ju começou a diminuir a dosagem das medicações para poder estimular aquela parte da hipófise que ficou, e por incrível que pareça, ela funciona. Então eu tenho liberação de prolactina, eu tenho liberação de TSH numa dosagem pequenininha, que quando a gente vai tirando a medicação, a hipófise vai estimulando. E aí ela tá funcionando, sabe? Ela ainda libera a CTH, mas uma dosagem bem pequenininha. Como eu passei por uma crise adrenal, então ela preferiu não mexer na dosagem do ACTH, do corticoide. Então, por exemplo, eu tava no TSH, que é o da tireoide, eu tava com uma dosagem de 170 miligramas por dia, hoje eu tô com 62,5. Então, conforme foi diminuindo a dosagem, a hipófise que viu que ela não precisava fazer nada, porque eu tava dando lá muito purão, tava dando muito purão pra hipófise, então ela falou assim, beleza, tá vindo aqui, eu não preciso fazer esforço. Conforme eu fui diminuindo, ela falou assim, opa, então preciso trabalhar e ela tá funcionando. Então, isso tá me deixando muito feliz. E a tendência é de que diminua mais essa dosagem. E aí, tô fazendo a reposição hormonal do útero, que é o Sustensec, que é um adesivo. Qualquer dia eu vou tirar foto e vou colocar pra vocês. Eu coloco aqui no bumbum, do lado do bumbum, que eu troco de 3 e de 4 dias. Esse adesivo. E introduzir a somatropina, que é pro GH. Gente, quando eu comecei a tomar a somatropina, a injeção, né? Eu passei muito mal. Ou seja, uma coisa que vai fazer bem pro meu corpo, pro meu organismo, que é uma coisa que meu cérebro não produz mais, me fez mal. Olha só como que é a adaptação do corpo da gente para as coisas, né? Então, vai fazer, acho que 5 meses que eu tô tomando o GH, porque eu não tenho produção de GH, isso fez com que eu tivesse problema ósseo, fibra muscular, a proporção de músculo e gordura no meu corpo é uma coisa surreal. Eu praticamente só tenho gordura, tenho pouquíssimo músculo, então comecei a tomar proteína, né? Aquele whey, né? Aquela caixinha de whey, né? Whey protein e a somatropina, né? Que o governo libera para mim. E aí eu tomo vitamina D, tomo todo dia vitamina D e tomo Balistar porque eu tenho a bariátrica. Então, quando eu comecei a fazer todo esse processo, eu fiquei melhor, comecei a ficar mais forte, comecei a ficar mais segura. Antes eu andava com kit de primeiros socorros, eu tenho, né, o coisa lá de pôr no dedo, tenho a braçadeira para poder aferir pressão. Então eu ficava de meia em meia hora vendo quanto que meu coração estava batendo. Só que depois da cirurgia eu virei uma pessoa bradicárdica. Ou seja, meu coração não vai bater a 60. O meu coração bate a 50, 48, 49, 50, 56 no máximo, né?
Então, as pessoas queriam me colocar marca-passo, queria fazer uma cirurgia cardíaca em mim. Então, dentro do próprio hospital, eles viram que eu tenho uma bradicardia sinusal. Ou seja, uma bradicardia é onde o meu corpo se adaptou e funciona bem. Não é aquela bradicardia onde você parece que vai morrer. Entendeu? Quando chega nesse ponto é porque eu tô com uma insuficiência adrenal. E aí tem que correr para o hospital mesmo, não tem jeito. Aí é dose de ataque de corticoide, enfim. Então eu hoje me sinto mais tranquila de conversar com vocês. Eu tive muitas pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, ai, Jaque, eu acho que eu vou sair do grupo, outras até saíram, ai, vou parar de ver, porque quanto mais eu vejo gente doente, mais eu me sinto mal. E eu compartilho disso, né? Então, não adianta a gente estar fraca e querer ajudar as pessoas, a gente tem que estar bem. E hoje, bem, tô aqui pra falar pra vocês que não desistam. É fácil a gente desistir, mas o preço que a gente paga pela desistência é a morte. Não tem outro caminho. Então, se você, mesmo no difícil, mesmo na dor, quer viver, então lute. Ô Rita, ai gente, teve mais gente que me pediu pra entrar no... Eu faço assim, eu venho o filtro, ó. Teve mais gente que me pediu pra entrar no grupo do WhatsApp. Vocês fazem o seguinte, me chama, manda mensagem pra mim no direct com o telefone de vocês pra poder colocar no grupo, tá bom? O grupo é muito bom, tem gente do mundo inteiro que troca informações, que fala, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ah, eu sou de tal cidade, tem algum médico lá? Ah, como é que eu faço para conseguir tal medicação? Às vezes a gente fica com medicação sobrando, a gente compartilha da medicação quando a gente troca de remédio e sobra em casa. Então, assim, o grupo... Oi, Cunha! Boa noite! Então, sobra a medicação, a gente compartilha pra galera, sabe? Pra poder ajudar. E é isso, a gente faz... vai fazer 5 anos agora em fevereiro, dia 8 de fevereiro vai fazer 5 anos que eu operei a cabeça. Não tive recidiva, porque foi uma cirurgia muito bem feita, graças a Deus, em nome de Jesus. Então, as chances vão diminuindo, né? Conforme vão passando os anos, as chances de ter uma recidiva vai diminuindo. Não significa que eu não deva ter, mas o meu Jesus, ele é forte, eu não vou ter em nome dele. E aí é controlar, né? Jana Crames, tenho acromegalia, estou super bem tomando medicação e faço a cirurgia ainda no mês que vem, no mês de fevereiro. Creio que Deus vai agir em nome de Jesus. O mesmo mês que eu operei, Jana, eu operei dia 8 de fevereiro. Vai sim. O pessoal pergunta muito sobre a cirurgia, né? A gente tem aí no YouTube live com 2 neurocirurgiões. O último foi o Dr. Ulisses. Que live! Que live! Ele deu uma aula assim pra gente, muito descontraída. A quem é paciente dele sabe o quanto ele é carinhoso e o quanto ele é monstro na cirurgia. E temos também uma live com o Dr. Cristiano, também uma mega live. Não, com ele foi entrevista, né? Com o Dr. Cristiano foi uma entrevista muito boa. Aqui a gente fala da abordagem cirúrgica, né? Algumas pessoas fazem craniana, outras fazem pelo nariz, a minha foi pelo nariz. Ambas cirurgias, ambas técnicas são muito seguras, tá? As pessoas não morrem na cirurgia, muito dificilmente dá um problema, mas não pelo ato cirúrgico, mas por alguma complicação metabólica aí que acontece, mas é muito raro, muito raro. A cirurgia é muito segura. Faz pelo crânio quando o tumor tá mais expansivo para cima, né? Que como ele fica assim, só que aqui no fundo, a tendência dele é de ficar aqui embaixo na cela, né? Então vai pelo nariz, vai cortando tudo aqui pelo nariz, abre lá a caixinha da cela, tira o tumor, cola tudo, pum, põe um tampão. Tem gente que não põe tampão, tem gente que põe tampão, a maioria acredito que coloca tampão, depois tira o tampão, perde um pouco de olfato, enfim, mas se recupera bem. Aí aqui por cima faz o corte,
o médico chega lá na área, vai tirando o máximo que ele consegue, ponto final. E depois sempre tem que tratar os hormônios, né? Aí as pessoas perguntam, quando opera? Quando que não opera? Também isso foi tratado com os neurocirurgiões. Geralmente se opera quando é um macroadenoma, acima de 1 centímetro, e quando ele também está em atividade, né, excretando muito hormônio, porque aí tem um descontrole total do corpo, é onde a gente passa muito mal, é onde a gente pode desenvolver vários problemas de saúde. E o microadenoma, ele geralmente é tratado como... A Rita fez a transfenoidal do nariz, né? Isso mesmo. E geralmente o microadenoma, ele é tratado com medicação. Porém, se esse microadenoma está muito secretivo, eles optam também ou pela cirurgia, alguns casos pela rádio, alguns casos quando na cirurgia não tem muita eficácia, faz a cirurgia e a rádio. Então, assim, enfim, eu sugiro vocês a darem uma olhadinha aí nas lives com os doutores, que eles explicam muito bem. Tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, tô às ordens. Eu vou aqui finalizar, tô indo aqui pro finzinho da nossa live, pra fazer uma homenagem. Na verdade, Cíntia, o meu é micro e só uso medicamento, mas sinto tanta coisa que desejo a operação. Então, Cíntia, você tem que conversar com o seu médico, por quê? O que eu aprendi é que quando o tumor é micro, porém o paciente sente, sabe, tem muito sintoma clínico, eles operam, eles têm outra intervenção, porque a gente precisa ter qualidade de vida. Então, os médicos vão sempre pensar na qualidade de vida do paciente, entendeu? E dá pra gente, eu brinco assim, gente, fica calmo que a gente tem muito boleto pra pagar ainda, tá? Ninguém vai morrer, não se morre mais desse jeito como morria antigamente, né? Hoje em dia a medicina tá mais avançada, tanto pro tratamento quanto pra cirurgia, então vamos lá. Só que também não adianta ficar vivendo, passando mal, né? Uma sobrevida. A gente tem que viver bem. Então conversa com o seu médico, fala que você não tá tendo qualidade de vida. Então, quanto tempo ao total de cirurgia? Minha cirurgia, se eu não me engano, durou 5 horas. Se eu não me engano. E eu fiquei muito tempo no hospital porque... Lembra que o tumor estourou na minha cabeça? Quando o tumor estourou, eu não estava internada ainda. Então, como eu tive um quadro muito grave de bradicardia, que eu tive aquela... Enfim, eu tive aquela parada, eu tive aquele processo de quase morte. Enfim, eu não ia suportar a cirurgia. Então, eu fiquei muito tempo internada, equilibrando com medicação o meu corpo para poder suportar a cirurgia. Quando estava estabilizada, eu fiz a cirurgia e aí eu fiquei na UTI 5 dias, depois da cirurgia, né? 5 dias, porque aí eu lembro que o meu potássio, o meu sódio e potássio desequilibrou e eu tive diabetes insípidos. Então a gente teve que controlar tudo isso para poder me mandar pro quarto. Quando controlou e eu fui pro quarto, eu fiquei mais 5 dias e depois vim embora para casa. Eu tenho lapsos de memória, ando esquecendo tudo. Tem relação com o adenoma? Total. A gente perde a memória recente, principalmente. A gente tem problema de memória sim. Mas depois disso vai melhorando, tá? Conforme vai regulando os hormônios, a memória também vai ficando mais tranquila. O que eu fazia? Principalmente no começo, quando eu operei. Eu tinha uma agenda no celular, uma agenda na bolsa, uma agenda na geladeira. E tudo que eu fazia, eu ia anotando. E tudo que eu precisava fazer, eu ia anotando em todas essas agendas. E deixava lembrete também. Tá? Tem sim. A gente fica meio louca, né? Fala assim, eu tô meio louca. Mas não. É ação tumoral mesmo. Tá bom? A memória, ela fica realmente bem complicada. Então, da alteração de memória, baixa libido, queda de cabelo, unha fraca, a gente engorda.
a gente engorda, que mais? Insônia. É complicado. É complicado, a gente fica bem instável. E tudo isso tem relação com o tumor. Oscilação de humor, né? Tudo tem relação com o tumor? Sim, 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 sim. Então, gente, como eu tava falando, a gente tem um amigo, que é o PH, o Paulo Henrique de Divinópolis. E se a gente é raro, o Paulo Henrique, ele é ultra raro. Ultra raro. Eu quero aqui, em nome de todos os colegas do nosso time. Insônia faz parte, viu, ô Cíntia? Faz parte também. Tem que conversar muito bem com a endócrino, pedir todos os exames, saber qual hormônio está desregulado, porque conforme vai regulando, vai melhorando. E a atividade física ajuda muito nesse processo da insônia, tá? Queria fazer essa homenagem ao Paulo Henrique, falar que a gente tá junto com ele. Ele tá passando aí por um processo um pouco mais delicado, que o caso dele, eu acho que, pelo que ele me falou, tem 2 na China, 1 nos Estados Unidos, assim, poucas pessoas no mundo inteiro mesmo, é muito raro mesmo o desdobramento dele. Então, quero falar que, assim, a gente tem muito orgulho dele por ele estar levando essa situação aí com muito bom humor, muito otimismo, muita fé. E isso é o principal caminho para a gente alcançar a vitória. O segundo principal é estar sob acompanhamento com pessoas que estão empenhadas em desvendar esse mistério, de achar a melhor solução para o caso dele. Eu tenho certeza que em breve ele vai estar aqui falando pra gente que ele superou, que ele venceu mais essa fase. Então, o PH, em nome de todo mundo aqui, eu tomo essa liberdade de falar que a gente tem muito orgulho, viu, de você, da sua garra, da sua força. E quando você se sentir forte e preparado, vem aí nas suas redes falar sobre o assunto, porque a informação salva vidas, tá bom? E aí, pra gente começar 2023 uma pegada extraordinária, eu queria que vocês me norteassem sobre o que trazer de tema pra gente poder discutir, pra gente poder tirar dúvidas, pra eu pesquisar, pra eu estudar, conversar com os médicos. O que tá faltando no canal do YouTube ou aqui no Instagram que vocês precisam saber para poder viver bem, para poder viver melhor? Que tema que vocês querem falar? É sobre a acromegalia? É sobre a tireoide? É sobre a função uterina? Sobre libido? É sobre, igual a gente falou aqui, da memória? Qual assunto que vocês querem esmiuçar mais? Para eu poder vir, eu não vou garantir toda sexta-feira, tá bom, gente? Porque às vezes eu trabalho até muito tarde e realmente fico muito cansada. Mas dá pra gente programar uma vez por mês. A gente se encontrar e falar de temas que vocês estão precisando, tá bom? Então, me chamem a hora que vocês quiserem. Quero agradecer o carinho que vocês têm comigo, a paciência que vocês têm comigo. Prometo que agora eu tô bem, dá pra gente fazer tudo. Vou começar a fazer tipo não sei, não esqueci a palavra, não sei como é que eu falar. Vou começar a participar vocês do meu dia a dia, o que eu tô fazendo, né? Vou começar a semana que vem atividade física de novo, porque eu parei. Para vocês verem, por exemplo, como que é o esforço, como que é essa jornada. E que também não é fácil para mim. Eu lembro uma vez que eu fiz uma acromegalia. Vamos falar sobre a acromegalia então. A próxima, beleza, Jana? Vamos falar sobre a acromegalia em fevereiro. Eu lembro que eu fiz uma live uma vez e foi um dia que eu fiz uma maquiagem para poder fazer as fotos da capa do YouTube. E a moça, lapsos de memória, tá?
E a moça depois veio assim pra mim e me esculhambou, sabe? Como é que pode? A gente morrendo e você aí, toda maquiada, parecendo que vai fazer uma novela e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu tô bem, vocês sabem. Quando eu tô mal, vocês sabem também. E o canal do YouTube tava falando. Eu com o rosto todo deformado, que eu fiquei desfigurada depois da cirurgia. Eu no hospital, na UTI. E eu assim, meio zoadinha ainda, mas tô aqui, cansada, tudo. Mas tô aqui. E é isso. Então eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Estejam à vontade para me perguntar qualquer coisa no direct. Às vezes eu demoro para responder, mas é porque a vida é muito louca, né? Muita coisa que eu faço todo dia, o dia inteiro. E a gente vai se falando. Vocês não estão sozinhas, sozinhos. Ninguém tá sozinho. E eu tô aqui porque eu cansei de ver na internet. Sabe, você vai procurar alguma coisa para te motivar, para te dar um caminho, para te dar uma direção, aí tem o povo, descabelando. Você não vai me ver descabelando, tá bom? Você vai me ver feliz, ou triste, ou desanimada, ou animada, mas sempre mostrando uma direção, sempre mostrando a verdade, não levando desespero. Cadê? Será ótimo mostrar seu dia a dia, pois os motiva a começar também. Aí a Miki pediu diabetes insípidos, a Jana fé, força e saúde a todos. Obrigada, Jaque, pelas informações. Fique com Deus e boa noite. A Edna, a tireoide é muito importante para a saúde da mulher. Também um psiquiatra para ajudar a gente depois dessa pandemia. Não é, Edna? Muita tristeza e angústia. Eu concordo. Eu falo que a gente tem que ser muito artista, né? Para passar por tudo isso e sair ileso. A gente não sai ileso, a gente sai assim todo marcado, todo ferido, todo machucado. Mas é aquilo que eu falo, sempre tem um motivo que faz a gente continuar, não é? E o Covid machucou muita gente, levou muita gente, deixou muita gente traumatizado, com medo. Só dificultou o processo, né? Só dificultou. É o que eu falo, a gente precisa de alguém para segurar na nossa mão pra gente não cair. Não dá para levar tudo no peito, a gente não dá conta. Então precisa sim, se tiver que tomar uns negócios aí, vamos tomar uns negócios. Entendeu? Não tem como, não dá pra gente achar que a gente vai resolver tudo, não vai. As pessoas têm que quebrar tabu. Quando fala psicólogo e fala psiquiatra, as pessoas acham que é porque tá louco. Não. A gente procura um psiquiatra, a gente procura um psicólogo pra gente não enlouquecer, pra gente não surtar, pra gente manter o nosso equilíbrio. Eu tenho que parar com isso. Se todo mundo soubesse o bem que faz, o quanto é importante e necessário a questão de saúde pública. A gente necessita ter uma visão diferente do problema que a gente está passando, porque aí a gente vai percebendo que a resposta tá aqui, ó. Já que minha irmã passou pela cirurgia de acromegalia, tem 50 dias, está com diabetes insípidos, ela sente muito mal-estar. O marido acha que é frescura. Na verdade, tá bem recente, Rose, tá bem recente a cirurgia, leva bastante tempo para a gente conseguir estabilizar o corpo da gente, achar a medicação correta, achar a dosagem adequada. Às vezes a gente toma remédio para controlar uma coisa e descontrolar outra. Então, assim, a hipófise, ela é a glândula mestra. Ela tem 5 milímetros e ninguém dá nada para ela. No entanto, é ela que comanda o corpo todo. Se a glândula mestra parar, tudo para. E é uma orquestra perfeita, que uma coisa é uma engrenagem, sabe? Se uma engrenagem solta dentro desse ciclo todo, vira uma bagunça. E para consertar tudo isso é muito difícil. E a cabeça, como diz o Dr. Ulisses, a cabeça não foi feita para ser aberta. Uma vez que a gente abre a cabeça, para toda a vida, a gente vai ter que controlar. Não tem jeito. É uma coisa difícil? É uma coisa difícil, mas é uma coisa que dá para conviver. Essa questão do sentir-se mal,
ela está associada a tudo isso que a gente conversou. A questões emocionais, obviamente, porque é algo muito traumático, causa muito medo, a gente fica a um passo da morte, isso mexe com a gente de fato. E também tem a questão hormonal, né? A questão hormonal ela é muito importante. Quando a gente tá grávida, a gente fala assim, nossa, meus hormônios estão à flor da pele hoje, não sei o que, são os hormônios. Você chora, ai, são os hormônios. Você tá feliz, ai, são os hormônios. É justamente isso. Então imagina, antes você passava por qualquer processo, aí ia lá a hipófise e liberava aquela dose exata para aquele momento que você está vivendo do hormônio X. E você passava, entendeu? Agora não tem mais isso, a gente tem que fazer com a medicação. Então imagina, a gente tinha uma orquestra que funcionava perfeitamente, hoje não funciona mais, né? Então vai chegar uma hora que ela vai conseguir adequar esses hormônios e viver bem. Em relação ao marido, eu tenho uma técnica, funciona comigo. Tudo que eu quero falar, quando eu vou falar, assim, o meu marido, ele é muito fofo, ele é muito top, ele é meu amigo, ele é meu parceiro. Então, assim, eu posso sentar com ele e conversar sobre qualquer coisa. Só que eu tenho um problema. Eu não consigo falar. Na hora que eu tô pensando, nossa, eu faço um roteiro, assim, perfeito. Global. Nossa, eu ganho o Oscar na minha cabeça. Na hora de colocar pra fora, foge a palavra, eu já não sei mais como falar, eu vou ficando nervosa, eu começo a chorar. Ai, vira uma nhaca. O que eu faço? Eu escrevo. Eu escrevo. Então, quando a gente não consegue falar, a gente tem que achar uma forma de se comunicar, né? Tem gente que coloca filme pra pessoa ver um filme que é a situação que ela tá passando. Tem gente que fala sobre, ai, olha, tal pessoa tá passando, faz um teatro lá e fala sobre o seu problema, só que direcionado a outras pessoas de forma figurada, né? E tem gente que escreve, eu sou da turma que escreve. Então, encontrar um mecanismo, né? Encontrar um mecanismo. Se mesmo assim ele não aceitar, ele não entender, às vezes as pessoas, a minha psicóloga disse isso, doutora Márcia, às vezes a pessoa, ela entra no estado de negação como proteção, como uma medida protetiva. É justificável? Não justifica, mas se explica. É aceitável? Não é, mas se explica, porque afinal de contas os doentes somos nós, né? A gente que tem que, sei lá, passar por um processo difícil. A gente quer mais é que as pessoas peguem na nossa mão onde a gente possa se sentir confortável. Quando isso não acontece, não adianta você se machucar. Não adianta você querer cobrar de alguém o que a pessoa não tem para dar. E às vezes não é maldade, entende? Às vezes não é maldade, às vezes é falta de compreensão por não ter ferramentas para entender realmente a situação, ou às vezes essa negação é você não querer ter contato com essa doença por alguma fragilidade. Eu não quero aceitar que minha esposa tá doente, que eu posso perder ela. Não quero aceitar que ela tá passando por isso, porque como é que vai ser minha vida sem ela? E aí, ao invés da pessoa abraçar a causa, dar carinho, ela entra numa defensiva, sabe? Acontece muito. É o atacar para se defender, mais ou menos isso. Quando eu estava na faculdade, a minha professora de psicopatologia deu um texto do Shakespeare pra gente ler, enfim. E eu não lembro o nome do texto, mas eu lembro que Shakespeare falava que as pessoas têm várias formas de amar. E todas as formas são corretas. O problema tá, às vezes, na gente ter muita expectativa de que a pessoa ame da forma que a gente ama. Não sei. De que a gente reaja às situações da forma que a gente reage. Então tem a situação X. Como é que eu vou agir diante da situação X? Eu vou fazer isso e isso, mas o meu marido não. Meu marido, ele pensa completamente diferente de mim. Entendeu? E aí eu vou brigar? Não vou brigar.
Entendeu? Não vou fazer disso uma... Gente, o Insta vai derrubar a live. Tenho 22 segundos. Bom, eu quero deixar aqui meu abraço para vocês e falar que a gente vai voltar todo mês, uma vez por mês, e vocês vão deixando aqui para mim em inbox os temas. E o primeiro vai ser a acromegalia.